Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora Sara Tomás, ela é professora de Informática do Campus Natal Central do IFRN e é também coordenadora e representante da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que vai acontecer no próximo mês aqui em Natal, e hoje está conversando conosco sobre a robótica como uma ferramenta, como um recurso didático, né, professora? Seja bem-vinda ao nosso programa Educação em Pauta, é bom tê-la aqui para conversar sobre esse assunto importante para a área da educação. Obrigada, Bruna, é um prazer poder compartilhar o que eu tenho feito e o que tenho trazido para o Instituto a nível de robótica educacional. Primeiro, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre como é que surgiu esse seu interesse pela parte da robótica, né? Obviamente tem a formação, né? A senhora é graduada em Engenharia da Computação, mestre em Engenharia Elétrica, doutora também em Engenharia Elétrica, bem como representante dessa etapa que vai acontecer agora no mês de agosto, etapa de robótica do Estado. Queria saber como é que surgiu esse seu interesse. Desde a graduação, já foi um objeto de estudo, no mestrado, doutorado? Na verdade, não. Bem antes, quando era ainda um pouco pequena, meu pai trabalhava com a área de computação, então lá surgiu o interesse. E aí eu decidi fazer engenharia da computação e assim que entrei, descobri que havia um grupo de pesquisa que trabalhava com robótica educacional e entrei. Desde o segundo semestre da faculdade que eu trabalho com robótica educacional. E aí foi só um passo a passo, trabalhando nessa área. Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente tem as nossas opções de vida, as nossas apostas, né? Algumas terminam nos escolhendo, outras, e eu acho que é bastante interessante quando essas nos escolhem. Por exemplo, desde a infância que a senhora, né, tem essa ligação. Agora, conversando um pouco sobre a robótica para a sala de aula, como é que a senhora desenvolve a robótica aqui no IFRN, né, dentro dessa parceria, dentro do departamento de informática? Como é que funciona isso no dia a dia? Isso, na verdade, aqui a gente trabalha a robótica como uma ferramenta de auxílio ao ensino de disciplinas de programação, eletrônica, o projeto integrador dos cursos de informática, tem alguns que são na área de robótica também. Mas a minha proposta de trabalho é que a robótica seja de fato uma ferramenta de auxílio ao ensino das outras disciplinas, como química, física, matemática, ela sendo de fato um recurso didático. Então, o professor que vai dar uma aula de física, por exemplo, sobre velocidade e aceleração, ele leva o robô para que o aluno veja na prática aqueles conceitos que muitas vezes são só cálculos. E eles veem na prática e quando vai para o quadro e coloca as fórmulas, fica mais claro para o aluno. Quando a gente fala de robô, muitas vezes o senso comum pensa que o robô é realmente aquele que tem braços, o robô humanoide no caso. Mas nem sempre o robô é humanoide, né? Ele tem outras estruturas também que podem ser colocadas em ação dentro desse princípio da robótica. Quais, por exemplo, professora? Com certeza, assim, sempre que eu vou dar aula de robótica especificamente, existem vários conceitos sobre robótica. Por exemplo, você pegar o dicionário Aurélio, o seu conceito ele está lá no Aurélio, que é um boneco em forma de homem que cumpre determinadas atividades. Se você for para a Associação das Indústrias de Robótica, vai ser um braço mecânico que consegue levar peso. Se você for para outros grupos de robótica, vai ser um dispositivo capaz de fazer algo que é perigoso para o ser humano, como, por exemplo, ir para Marte. O robô que foi lá e tirou aquela joia do Titanic. Aquilo era um robô. Mas um rapaz que é chamado pai da robótica, ele é presidente das indústrias de robótica, não sei se é mais, mas ele era. Ele disse que eu não posso definir um robô, mas eu reconheço um quando vejo. Então, assim, meu conceito de robótica é bem diferente do seu conceito de robótica. E aí o conceito de outra pessoa relacionada à robótica também pode ser diferente e nem por isso está errado. Algumas discussões, por exemplo, se uma máquina de lavar roupa é um robô ou não. Se aquele relógio que de hora em hora sai o passarinho, se é um robô ou não. Depende da sua visão do que é robótica, do que é um robô. Mas tem sempre esse componente tecnológico com algo por trás que foi feito pelo humano. Isso daí é uma coisa que é praticamente uma regra, né, professora? Existem até algumas pessoas que dizem que os robôs podem dominar o mundo, mas os robôs eles não podem fazer nada que não seja ensinado por um ser humano. E aí já entra o conceito de inteligência artificial. A senhora, como professora de robótica, como é que está aí dentro dessa discussão? Na verdade, existem leis, que são leis fictícias, foi num livro de Isaac Asimov, que ele estabeleceu leis da robótica, que diz que um robô não pode ferir um ser humano, um robô ele não pode
colocar em risco a humanidade, ele não pode se autodestruir, não pode permitir que ele seja destruído. E isso permeia os estudos com inteligência artificial, né? Você não pode ir além do ético, como se fosse uma tecnoética. Isso. E isso realmente nas pesquisas tem um conselho de ética, nas pesquisas, por exemplo, de engenharia, que envolve robótica, não? Efetivamente não, mas todo pesquisador leva em conta essas leis da robótica. Essas leis foi um livro de ficção que Isaac Asimov escreveu e colocou aquelas leis. Os primeiros conceitos de robótica, na verdade, surgiram do Frankenstein. Então, assim, a sua visão de humanoide entra em Frankenstein. Entendeu? Porque é sempre importante fazer essa problemática, né? Porque a gente, como ser humano, nos aproxima tudo, né? A natureza traz para cá. A robótica também, como se só existisse daqui, né? E peças ou partes, como a senhora colocou, um braço que não tem a forma humana, mas é uma reprodução de uma parte, também é um robô, né? Tem ali a linguagem da programação. Outra pergunta que eu acho importante a gente dialogar é que quando a gente fala de robótica, parece que estudar robô, ou falar de robô, é só e exclusivamente para alunos de eletrônica ou de algo específico muito da engenharia. Mas eu acho que, e a senhora me corrija se eu estiver enganada, essa proposta da robótica como uma ferramenta, ou como um operador cognitivo para a educação, é o contrário, né? Ou seja, é pegar ele e trabalhar com diversas áreas. Como é que isso funciona no nosso dia a dia? Já outras disciplinas, a senhora citou também geografia, por exemplo, com os professores no próprio instituto. A senhora já conseguiu dialogar dessa forma? E como é que ela acontece na prática? Na verdade, no instituto eu ainda estou semeando a ideia de que é possível, né? Muitos professores de outras áreas precisam primeiro enxergar a tecnologia e ver que é uma ferramenta que pode auxiliar no dia a dia do professor. Mas, por exemplo, esse exemplo que eu dei da física, de aceleração, velocidade, essa aula especificamente que eu mencionei não foi uma aula que foi aplicada com alunos do ensino médio. Foi uma aula que, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu mesmo ministrei para alunos de 4 anos. Então, eles não sabem o que é velocidade, eles não sabem o que é aceleração, mas eles sabem qual é a melhor base para o robô para ele ser mais rápido, qual é a melhor base para o robô para ele andar subindo uma montanha, andando na grama, andando numa superfície lisa. Então, assim, é possível levar robótica. Né? É possível que aquele aluno, os conceitos eles são passados de forma muito simples. Na verdade, o fundamento da aula não é a robótica. Ela é o recurso, né? Ela é só o recurso. Nesse caso, é muito curioso. Quer dizer, crianças que ainda não tiveram introdução à física, né? Consequentemente, menos ainda aos cálculos né, da velocidade média, da aceleração, mas que uma experiência, digamos assim, quase que inata de observação vai fazer com que... Né, eu acho que a ciência tem esse desafio, né, professora? De talvez demonstrar para nós, pensando da atmosfera do aluno, é que a ciência é a decifração da nossa vida. Só que às vezes a gente faz só no relatório, no cálculo, e é esse mesmo objetivo da robótica vinculada com a educação que a senhora tem? É justamente que você entenda o processo. Entenda, por exemplo, muitos professores utilizam a robótica para ensinar puramente eletrônica. Mas até mesmo na eletrônica, a robótica faz com que você entenda o que está por trás, entenda como acontece. Né? Não seja só um cálculo, um desenho de um circuito que faz um LED piscar, por exemplo. Agora você vai controlar, você vai ver aquilo funcionando através da robótica. Na robótica tem também uma questão de digamos assim, de um direcionamento, né? De saber, eu quero que esse robô ele faça essa função para isso. Quase que uma causa-consequência. Tem isso na educação, acho que é o principal também? Parte do princípio, né? Geralmente as aulas que eu ministro de robótica começa primeiro a parte teórica, e aí a teoria é a teoria do que você quer passar em sala de aula. Por exemplo, se for biologia, sistema circulatório. Primeiro ensina sobre o sistema circulatório, e aí como é que eu represento isso através de um robô, através de um dispositivo robótico. E eles vão montar um robô com aquele objetivo. Mas eles só conseguem montar o robô com aquele objetivo se eles entenderam o princípio, se entenderam como é que funciona o sistema. E aí poderia citar também, quem sabe, a gente vai lembrando de filmes, né? Inevitavelmente quando fala dessa questão. Mas que hoje, na prática, e o mercado vende estruturas robóticas para inclusão de próteses,
Com certeza. de coisas no dia a dia, né? Essa problemática, digamos assim, de quase que uma discussão social do robô, ela também é colocada para esses alunos, mais para o ensino médio, por exemplo, os cursos técnicos, porque, de qualquer maneira, essas discussões sobre meio que apocalíptica ou integrada, de que a tecnologia é a salvação ou é o desastre, né? Termina girando em torno também dela no nosso cotidiano. Com certeza, mas a mesma problemática que entra na robótica entra na computação também. Uhum. Né? Muitos dos meus alunos, eles acham que o computador é inteligente e o computador sabe fazer todas as coisas. Ele não sabe. Você tem uma ferramenta que pode fazer muitas coisas, mas ele só consegue fazer se você ensiná-lo a fazer. A linguagem de programação é o homem ensinando o computador a fazer isso. E aí, da mesma forma como um homem pode pegar uma arma e cometer um crime, um homem pode pegar um robô e promover a destruição, alguma coisa. Por exemplo, você pode criar um robô para hackear, não é isso também? Pode. Também está dentro desse mesmo princípio, existe, né? O mesmo princípio. Professor, mais voltada para a área da pesquisa, não é? Quais são os projetos? Obviamente deve ser vários, ou não vou pedir para a senhora citar nomes, mas assim, em quais áreas a gente tem essas pesquisas voltadas para a área da robótica aqui no IFRN, obviamente a partir da sua perspectiva? Eu tenho trabalhado com pesquisa e extensão, né? Porque se eu acredito na robótica como uma ferramenta educacional, eu preciso levar ela não pode ficar entre quatro paredes. Uhum. Então, a nível de extensão, a gente tem trabalhado capacitando professores de ensino fundamental mesmo, levando inclusão digital através da robótica. E um projeto atual é verificar quais são as dificuldades desses professores para estar solucionando. Muitas vezes o professor até entende que a robótica ela pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas tem alguns limitantes, por exemplo, não entender a tecnologia, achar que dá muito erro, como impressora. Sempre que você precisa da impressora, a impressora dá erro, né? Padrão. E aí há um limitante. Então a gente tem procurado ver o que é, para ver ferramentas para estar solucionando isso, né? Tirar os empecilhos de se colocar robótica em sala de aula. E a nível de pesquisa, atualmente eu tenho trabalhado com desenvolvimento de técnicas de percepção robótica aplicada a competições de futebol de robôs. E aí, isso é desenvolvido aqui no IF? Aqui no IFRN. Né? Nós vamos ser a primeira equipe do IFRN a estar representando na competição brasileira de robótica com competição de futebol de robôs. E aí você pode perguntar por que futebol de robôs, né? Nessa competição brasileira, acho que mais de 50% é de futebol de robôs. E por quê? Não é porque é uma paixão nacional, uma paixão mundial o futebol, mas porque as competências que são necessárias para o futebol de robôs, as competências que são necessárias também para o jogo de futebol, é o que se quer no robô. Você quer agora que um robô trabalhe em grupo, que um robô ele tenha estratégia, que um robô ele possa se defender, que ele... Eu pensei que seria mais da ordem, digamos assim, da performance, de ter uma perna, que tenha maior agilidade, uma movimentação, mas não, já é um senso maior de coletivo, senso maior. Coletividade, né? E a proposta é que, se eu não me engano, 2050, que a seleção campeã mundial de futebol de robôs possa competir com a campeã mundial de futebol. De futebol, poxa, Estamos bem longe. É um grau de ficção, quase... Estamos bem longe, mas as competições, elas estão aí para isso. E não é uma competição que eu vou lá para ganhar. É uma competição que eu vou para disseminar o conhecimento. Todo mundo tem que escrever artigo, dizer como fez, qual é a sua estratégia, o que você tem feito, para que no próximo ano eu possa olhar para os outros e tentar fazer algo melhor. Mas tem um apelo, digamos assim, midiático com isso, né, professora? Porque assim, obviamente eu não sou da área da informática, mas sempre que a imprensa ouve falar de competições de informática, são todos mais desafios, né? Até brigas, ou não. Isso é meio um mito, digamos assim, quando a gente fala de desafios entre computadores. Existe guerra de robôs, destruição de robôs, mas o que se trabalha mais a nível de pesquisa, e é um consenso de professores, pesquisadores na área de robótica, que a gente trabalha com o futebol, é algo para disseminação do conhecimento. Não é para guerra, não é para destruição. É disseminar o conhecimento. Também disseminar a violência. Com certeza. Ok, professor, a gente vai fazer um breve intervalo. Você de casa não saia daí, logo mais a gente volta com mais um bloco do programa Educação em Pauta. Até já.
Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora Sara Tomás, professora de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ela que é representante e coordenadora da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que vai acontecer agora. A gente ainda vai conversar um pouquinho sobre o Instituto para poder passar sobre esse evento, que eu acho que é um evento bastante esperado, né, professora? Com certeza. Por parte dos alunos, aqui como entrevistador a gente já fica meio que entusiasmado, né? A gente gosta muito de tecnologia e por parte dos alunos, como é que os alunos recebem, né, essa perspectiva, não só da parte de informática, mas, poxa, pode ter também a robótica em outras disciplinas. Dentro das pesquisas, existem alunos também que participam no Instituto? Existem sim. O laboratório em que eu trabalho, Laika, aqui no Natal Central, nós temos mais ou menos 20 alunos trabalhando com robótica. E aí não são só meninos, mas meninos e meninas trabalhando com robótica na educação, né? Alguns estão se preparando para a competição e outros com ferramentas de robótica para auxílio na educação especificamente. Na educação. A senhora fez pesquisas e também teve a parceria do laboratório da UFRN, né? Isso. Isso foi como o laboratório hoje no IFRN é um desdobramento, é um filho, como é que ou tem ligações mesmo de, digamos assim, metaforicamente de parentesco que funcionam com projetos? Na verdade, eu comecei os meus trabalhos no laboratório da UFRN, laboratório Natalnet. E aí, um professor daqui do Instituto também, ele foi fazer pós-doc lá. E aí foi firmada uma parceria entre o laboratório daqui, que já existia, o Laika, com o laboratório Natalnet. Então hoje o Laika faz parte da rede de laboratórios Natalnet. É tudo interligado. E por parte agora da Olimpíada, não é? Bem, uma Olimpíada Brasileira de Robótica. Quando a gente já coloca esse nome, parece que enche os olhos dos alunos, né? Com certeza. Como é que foi desde a escolha, né? O IFRN é a primeira vez que vai sediar, né? Isso. Como é que foi essa escolha? Participa de uma seleção ou a escola que vai receber diz, não, nós estamos preparados, temos um número de alunos, como é que funciona isso? Não, na verdade a UFRN sempre sediou a Olimpíada, um dos criadores da Olimpíada Brasileira de Robótica foi meu orientador, inclusive mestrado e doutorado, o professor Luiz Marcos, e ele sempre sediou na UFRN, a etapa estadual. E aí nesses últimos anos eu sempre trabalhei, desde 2008 que eu ministro o curso na etapa nacional, para os vencedores da etapa teórica da Olimpíada. E aí, nesse último ano, eu fui chamada para fazer parte tanto da organização nacional, como vice-coordenadora da etapa teórica, como para ser representante do Estado. E aí, como eu já estava no IFRN, trouxe o evento para cá. Porque já foi professor substituto da UF, né? Da que bom! Obrigado, professora. A senhora citou uma coisa interessante, que eu acho que é até importante falar para o nosso telespectador, que gosta de educação, em si, que acompanha a educação. Tem uma etapa teórica e uma etapa prática. Como é que funciona isso na Olimpíada, desde a local à nacional? Isso, tem uma etapa teórica. Esse ano estamos contando com mais de 100 mil pessoas participando. É a Olimpíada científica que mais cresce no país, a Olimpíada Brasileira de Robótica. E aí tem desde do nível 0, que são para alunos do ensino fundamental, Fundamental 1, até alunos do ensino médio e técnico. Então eles têm uma prova onde toda a prova é contextualizada com o tema robótica. E aí são distribuídas medalhas por todo o país, mas o do nível 5, que é o do nível médio e técnico, os melhores alunos de cada estado, eles fazem uma segunda prova, que é para ver qual é o melhor aluno do estado, os melhores. E aí o melhor de cada estado ele é convidado a fazer um curso lá na etapa nacional, que esse ano vai ser em Curitiba. Então lá ele, que nunca viu robótica, vai aprender robótica em 3 dias. Ele vai fazer o que... Tem uma introdução, né? Tem uma introdução à robótica desde a parte teórica à parte prática. A intenção é que em 3 dias ele consiga fazer o que os alunos estão fazendo na etapa prática. Uma pergunta que eu faço, professora, até como professora da área de informática, na minha época eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, mas a gente não tinha essa introdução. E hoje eu vejo, e até em escolas, obviamente que ainda não em todas, mas em algumas escolas municipais, estaduais, que tem grupos, né, que desenvolvem algum tipo de atividade. Se não
bom ou mal, mas tem algum tipo de introdução. Essa é realmente uma realidade dentro da educação brasileira, de que a robótica ela já possa ser introduzida no ensino médio, ou até antes, com jovens, quem sabe, nos anos mais, quem sabe, segundo, terceiro ou quarto ano também, é uma ideia geral? Na verdade, eu ouso falar que a robótica ela já é uma realidade na educação brasileira. Né? O MEC já vem discutindo sobre a inserção da robótica em sala de aula. E, assim, a nível de números, a participação da escola pública é equiparada à escola particular. Se não passa um pouquinho, mais ou menos 50%. Então, assim, a escola pública ela já é efetiva, ela já faz parte. É uma realidade estabelecida. Estabelecida, não é? Isso. Serão quantas equipes que vão participar dessa Olimpíada Estadual? E de onde elas vêm, por exemplo? Aqui no estado nós estamos contando com 198 equipes, divididas entre nível médio e nível fundamental. Vão ser 2 dias de competição diferentes, dia 19, nível médio, e dia 20, ensino fundamental. Já agora de agosto, tá? Já de agosto. E são alunos de todo o estado. Nós temos alunos vindo de Pau dos Ferros, de Açu, Mossoró. Todo o estado vai vir participar aqui na capital. Na capital. Para participar, qual é o critério que estabelece? Tem alguma inscrição, algum projeto? Tem inscrição, as inscrições elas ocorrem a nível nacional. Não se inscreve para a etapa estadual. Não é uma inscrição a nível de Rio Grande do Norte, mas é uma inscrição nacional, que já aconteceu até dia 20 do mês retrasado. E aí já foram encerradas as inscrições. Então, do nacional seleciona quem vai para o estadual? Na verdade, quando você se inscreve, você vai fazer a prova no seu estado. Já é automático. E aí vão ser esse ano 198 equipes. Nós somos o 4º estado com mais equipes do país. Isso já é um índice muito significativo, Isso. né? Por parte do IFRN, quantas equipes vão participar? Eu não tenho o número certo, mas quantos? Pelo menos umas 30, 40 equipes do nível médio vão ser do IFRN. Em 100 equipes é um número bem considerável. É considerável, né? Com certeza. Por parte da infraestrutura do campus, né? E a gente fica pensando, uma Olimpíada Estadual, como é que vai funcionar? Vai funcionar nas quadras? Como é que está essa organização? Tem uma parte também em sala de aula, auditório? Não, vão funcionar nas 3 quadras do IF, do Campus Natal Central. Uma quadra vai ser só área de treino, vão ser 100 equipes por dia. Aquecimento, né? O aquecimento. Em outra quadra vai ser a competição específica e a gente teve apoio do IFRN, temos alguns patrocinadores e vamos ter toda uma estrutura para estar recebendo. Além disso, nos 2 dias de evento vai ter a Mostra Regional de Robótica, com o selo da Mostra Nacional de Robótica, vai ser a primeira vez efetiva que vai acontecer aqui, também credenciado por um evento nacional, onde também pesquisadores e alunos de todo o estado vão estar trazendo trabalhos para estar apresentando. Inclusive, até o dia 25 de julho, as inscrições ainda estão abertas para estar trazendo trabalho para a mostra. Professora, além do caráter da educação, né, sobretudo uma Olimpíada como essa, está em primeiro lugar. Mas tem algum diálogo, quem sabe, com a resolução de problemas ou algo que seja, digamos assim, mercadológico do ponto de vista... ok, eu vou fazer esse tipo de equipamento, esse tipo de robô para o desafio, para a solução de problemas, mas eu já tenho um viés mercadológico para vender para um cliente, algo desse tipo, ou ainda estão mais a caráter da educação e do desafio? Na verdade, é mais a caráter da educação, mas é um desafio real. Hoje em dia, nós já temos robôs que trabalham vão desarmar bombas, por exemplo. Já é uma realidade na polícia, existem alguns robôs para isso. E aí, na competição, é uma simulação de um desastre, onde o robô ele deve andar por um ambiente onde ele não conhece todo o local. Ele deve desviar de obstáculos, seguir uma linha preta e resgatar uma vítima. O sucesso da competição é que o competidor, o robô dele, consiga resgatar a vítima. Então, esse é o principal desafio? O principal desafio. Todas as Olimpíadas têm esse caráter ou a cada Olimpíada a gente tem uma ideia geral que precisa ser desempenhada, como essa, por exemplo, do desafio da vítima? Isso. Na Olimpíada Brasileira de Robótica, o primeiro desafio foi sumô de robôs. E aí, há alguns anos, migrou para o resgate e, por enquanto, vai continuar sendo resgate. Vem da RoboCup, que é a Organização Mundial de Robótica.
E o vencedor brasileiro, ele vai para o Mundial também. E quais são as próximas etapas aí para essa execução dessa Olimpíada? Muita organização, muitos alunos vão participar? Muita organização, nós estamos captando voluntários para estar ajudando alunos, professores de ensino médio, técnico, superior. E esperamos que o evento de fato seja um sucesso, né? Estamos com toda uma programação, toda uma equipe trabalhando para isso. Vai ter uma competição também a nível superior, o pessoal da UFRN vai estar vindo competir aqui também, para estar mostrando o que se faz quando você sai do ensino médio, você vai para a universidade, você consegue continuar trabalhando com robótica. Uma pergunta que talvez não tenha tanta ligação, mas eu vou fazer. Tem alguma espécie de Olimpíada só das engenharias? E, por exemplo, esses alunos que estão hoje desenvolvendo algum tipo de atividade na área da robótica possam ser selecionados para projetos em universidades ou coisa do tipo? Na verdade, não. Mas aqui, por exemplo, vai ter a mostra de robótica, tem a competição superior. Então, vão ter professores e pesquisadores que vão estar vendo o desempenho dos alunos. Então, é uma porta. Já é uma porta para... muitos alunos que saem do... Um orientador, especialização, mestrado. Pois é, muitos alunos que saem do ensino fundamental, do ensino médio, trabalhando com robótica, entram na faculdade, eles já vêm com essa bagagem de eu já trabalhei com robótica. Né? Muitos alunos, costuma falar que muitas vezes eles superam seus próprios professores na competição. Quem quiser ver um pouco, pesquisar sobre no Instituto, sabe um aluno, eu vou entrar no Instituto, não sei ainda o curso qual é que eu vou fazer, onde é que ele pode, tem alguma página de acesso às pesquisas do laboratório? Tem a página do Laika, laika.ifrn.edu.br, que tem todos os projetos que o laboratório em que hoje eu estou inserida vem desenvolvendo. E aí são diversos tipos de projetos na área de robótica, domótica e algumas... Por aí vai, né? Por aí vai. Ok, professora, agradeço a entrevista de hoje, né, desse assunto interessante e faço votos que nos outros anos também a gente possa voltar a entrevistá-la sobre o tema Olimpíada Regional, né? Ou quem sabe algum prêmio por aí. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta e se vê na próxima semana o nosso programa, que é exibido todos os sábados às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos no mesmo horário aqui na TV Câmara. Faço também o convite para que você possa assistir os nossos programas passados no nosso canal no YouTube. Basta pesquisar Programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.